Olá! As eleições municipais se aproximam e uma pergunta sempre surge: como será a participação feminina na política nesse pleito? Apesar de alguma evolução na ocupação de espaços públicos pelas mulheres, ainda enfrentamos vários desafios e vários tipos de violência. Na política, não é diferente. Uma lei sancionada em 2021 pune quem comete a chamada violência política de gênero. Mas será que essa lei é suficiente? Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, Maíra Recchia. Maíra, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada pelo convite, Paula. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Maíra, como é que a gente pode identificar violência política de gênero? Eu falo que a Lei 14.192, de 2021, é uma lei nova para a prática muito antigas. Desde que as mulheres participam do ambiente político e do ambiente partidário, elas sofrem todo tipo de violência. O que a lei trata, essa lei recente, ela trata como sendo violência política de gênero toda ação ou omissão que cria obstáculos ou visa impedir a participação da mulher nos ambientes políticos e nos ambientes públicos. Eu acho que é mais fácil até quando a gente consegue identificar as agressões materiais, então os xingamentos, as ameaças, as próprias agressões físicas, mas a violência política de gênero ela não se limita a essas violências que a gente chama como clássicas. Aquela interrupção na fala, o apagamento das trajetórias, a sexualização do corpo da mulher, isso também pode ser entendido como violência política de gênero, que a gente chama quase que como violência sutis, que de sutil não tem nada, e acabam impedindo a participação efetiva do gênero feminino dentro desses ambientes políticos de poder. Como você falou, tem essa lei, que ela foi sancionada em 2021, é uma lei que já foi utilizada, pôde ser utilizada, aplicada em 2022, nas eleições de 2022. Qual é a sua avaliação dessa aplicação nessa primeira eleição em que ela foi utilizada? A gente ainda tem muito a evoluir. No começo, tem um caso muito emblemático de uma vereadora de Aparecida de Goiânia, por exemplo, que sofreu uma violência política, assim, em plena Câmara Municipal, teve seu microfone cortado e, infelizmente, nesse caso, que foi o primeiro relatado, o Ministério Público opinou pelo arquivamento, porque entendeu que ela não era vítima de violência política e mais, quase que a colocou no banco dos réus, falando que ela, que na verdade tinha quebrado com o decoro parlamentar. O Judiciário vem evoluindo com esse entendimento, mas como se trata de uma lei muito recente, a jurisprudência ainda é muito esparsa. Acredito que nessas eleições de 2024 agora, a gente vai ter um avanço significativo no entendimento do que de fato é a violência política de gênero e como ela tem que ser aplicada. Agora, antes dessa lei, como é que vocês, advogados, trabalhavam para a defesa das mulheres que participavam das eleições? A gente tem outras ferramentas, né? O Código Penal, por exemplo, ele tipifica também todas essas condutas como crime. Então, a ameaça, a lesão corporal, a calúnia, a injúria, a difamação, o ataque pelos meios digitais, mas não era uma lei específica para mulheres na política. Então, a gente se socorria desses instrumentos no âmbito criminal, que o que a lei faz é criminalizar essas condutas, né? E a gente se socorria desses outros instrumentos, mas muitos deles, inclusive, eram delitos de menor potencial ofensivo, que com a nova lei agora não são mais. Para além disso, você tem outras ferramentas também de responsabilização. Então, as mulheres que são vítimas, além de serem vítimas de crime, elas podem demandar judicialmente pedindo uma ação de indenização, uma retratação, um direito de resposta e até uma retirada de conteúdo do ar quando aquela ofensa ou aquela ameaça está nos meios digitais. Então, ainda que tenhamos essa nova legislação, os advogados, os operadores do direito podem se socorrer, e o Ministério Público também, desses outros tipos penais, dessas hipóteses aí de responsabilização civil. Como essa lei é muito recente também, ela deve ter sido aplicada muito durante os mandatos já, né, de políticas que foram já eleitas e que precisaram da ajuda. Você pode relembrar para a gente, contar alguns casos mais emblemáticos durante esses primeiros anos? Olha, a lei, quando muito embora ela faça a definição do que é violência política de gênero, como a gente falou no início, a criminalização da violência política de gênero, ela tem dois entes de proteção, que são as candidatas e as detentoras de mandato eletivo. Então, esses atos praticados contra essas possíveis vítimas é que são criminalizados.
As deputadas vêm sofrendo, inclusive, algo que eu chamo de lawfare de gênero. Por quê? A mera manifestação delas com relação a projetos de lei, a gente viu no ano passado 6 deputadas serem processadas dentro da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, justamente porque a manifestação delas, que elas detêm imunidade parlamentar, liberdade para ali desenvolver as suas falas em determinado projeto de lei ou então no exercício da função, voltou contra elas próprias e elas acabaram sofrendo um processo ético dentro da Câmara dos Deputados. Então, isso é uma possibilidade também da gente considerar como sendo violência política de gênero, mas quase que uma sofisticação da violência, porque usa um instrumento legal, que é uma representação ética, mas para um fim ilegal, que é, de novo, impedir ou tentar criar obstáculos para a participação dessa mulher ali na defesa do seu mandato, na sua atuação política parlamentar. Você vê aí pelos exemplos que você coloca, a gente pode concluir que a utilização dos meios para ameaçar mulheres é a mesma praticada na sociedade como um todo, né? Por meio de cerceamento e até mesmo com relação à parentalidade, a questão da criação dos filhos, é muito parecido com isso. Paula, né? eu falo que a violência política de gênero é a mãe de todas as outras violências. Quando você tem uma cultura e uma sociedade que historicamente ainda é machista e também racista, se você impede o gênero feminino, a mulher como um todo, de ingressar nessas esferas de poder, nessas esferas de tomada de decisão, você também acaba subjugando essa mulher e isso reflete em toda a sociedade. Não por acaso, a gente tem índices altíssimos de feminicídio, índices altíssimos de abuso sexual de mulheres e crianças. A gente precisou de lei de importunação sexual, lei do minuto seguinte, lei de stalking, lei Carolina Dickmann, enfim, são várias leis tentando proteger a mulher enquanto ser humano digno, né? E isso é um retrato do fracasso enquanto sociedade. Se você tem que ter tantas leis visando proteger e punir, é porque, de fato, as mulheres ainda não têm a garantia da dignidade da pessoa humana. Quando você fala da violência política de gênero, nada mais é do que esse grande guarda-chuva para tentar manter as mulheres dentro do âmbito privado e não na esfera pública, na esfera de destaque, mais na esfera de tomada de decisão. Pois é, para representar um pouquinho isso que a gente está falando aqui, eu vou mostrar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um percentual que uma pesquisa do Instituto Alziras mostra para a gente, que revela exatamente isso que a gente está conversando. 47% das mulheres entrevistadas nessa pesquisa, que foram candidatas eleitas, prefeitas e vereadoras, 47% relataram falta de recursos para a campanha, entre os desafios para ser uma mulher na política. 34% desmerecimento do trabalho e das falas, 26% o assédio e violência no espaço político e 13% a falta de apoio político no partido, além da sobrecarga de trabalho que aparece ali embaixo, trabalho doméstico 12%, ou seja, isso é a representação exatamente dos obstáculos que a gente sente na sociedade, né? O cerceamento da fala, a sobrecarga de trabalho, a falta de apoio, então isso vai muito bem refletido ali também na pesquisa de candidatas. Agora, essa lei, ela não é perfeita, existem brechas. Quais são os aprimoramentos que, na sua avaliação, essa lei precisa ter para efetivamente condenar quem faz esse tipo de crime? Olha, a gente precisa incluir nos entes de proteção as lideranças políticas, as pré-candidatas, as mulheres que estão envolvidas com a política como um todo e aquelas que ocupam espaços públicos também. Porque, na realidade, quando você protege apenas as candidatas e as mulheres eleitas, você cria uma brecha gigantesca para todas as outras que também participam da disputa política, da disputa intrapartidária, aquelas que são lideranças nas suas próprias comunidades, que de alguma maneira também estão ocupando uma função, uma posição de destaque. Então, a gente precisa elastecer essa proteção para essas vítimas. Para além disso, é muito importante que nós
façamos um protocolo, assim como o CNJ fez, para todos os casos que o gênero feminino está ali no centro do debate judicial. É muito importante que a gente também tenha um protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero no recorte eleitoral que vai para além das candidaturas fictícias, que é o que a gente tem hoje. Então, um protocolo que, de fato, trate da violência política de gênero. O Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições, fez um protocolo criando prioridade na tramitação, algumas outras providências para tentar, digamos assim, afinar a viola para aquelas eleições. Mas ele precisa também ser aprimorado. A gente precisa que as mulheres, quando se socorrerem do judiciário, assim como na Maria da Penha, elas tenham medidas protetivas de urgência de plano, o afastamento daquele agressor, a retirada imediata daquele conteúdo das redes sociais ou do meio digital. Enfim, a lei é um avanço legislativo para nós, mas ela ainda precisa ser aprimorada para abranger essas outras vítimas e aplicada adequadamente para que as mulheres se sintam efetivamente protegidas. Você falou um pouco sobre essas ações subjetivas que ficam ali nas entrelinhas, né, de ações que acabam cerceando o direito das mulheres. Como é que essa legislação, como é que vocês, advogados, fazem para colher evidências de que foram realmente crimes praticados e não cair ali naquele limbo de que não, isso não pode ser colocado como lei? Quando você tem o crime praticado na esfera digital, o máximo de prints e depois ata notarial, e hoje a gente tem alguns aplicativos que conseguem conferir veracidade àquela agressão, no modo geral, isso é fundamental para você comprovar a materialidade do delito. Quando você tem isso no mundo real, no mundo físico, tentar a gravação, tentar testemunhas que estejam ali presenciando, porque toda vez que a gente vai falar de crime, a gente precisa comprovar duas coisas. A autoria, então quem praticou, e a materialidade, o que foi feito, aonde que está a prova dessa ocorrência. Quando você tem essas questões sutis, e é uma das coisas que a gente precisa também discutir, que é a valoração da palavra da vítima. A maior parte das agressões, elas, quando não são digitais, ela é feita entre agressor e vítima. Então, você tem que valorar um pouco mais essa palavra da vítima, porque na relação da disputa ali, ela é hipossuficiente, mas sempre atrelada a outros indícios, pelo menos de prova. Então, testemunhas, gravações, colheita de material digital, isso tudo são indícios suficientes para você conseguir comprovar. Claro que isso vai autorizar a abertura do inquérito policial e depois o oferecimento de uma denúncia. E no processo principal, numa ação criminal principal, é que essa colheita de prova tem que ser feita de maneira adequada para culminar com a condenação do agressor. Mas o máximo de indícios, junto com a valoração da vítima, é fundamental para que a gente tenha essa responsabilização. E falando em eleições agora, 2024, são eleições municipais. A gente sabe que, apesar dos recursos de campanha, de partidos, são candidatos e candidatas que sempre têm poucos recursos para manter a campanha, né? Como é que eles podem contar com a ajuda jurídica, por exemplo, da OAB ou de algum centro, instituição que possa colaborar em caso de baixos recursos, mas que precisem de algum aconselhamento, alguma consultoria jurídica? Olha, a gente tem hoje, a OAB tem alguns projetos com relação a isso, né, inclusive canal de denúncias para recebimento de denúncias com relação à violência política de gênero e também candidaturas fictícias. Em São Paulo, a gente tem um acordo de cooperação desde 2020 com relação a candidaturas fictícias e esse ano deve sair um com relação à violência política de gênero já por conta da nova lei. A gente tem a Defensoria e a gente tem um canal muito importante do Ministério Público Federal, que também se eu não me engano, replicado junto aos tribunais, que é essa coleta também de denúncias para responsabilização de violência política de gênero. O importante é que essa temática ela seja o máximo difundida. E os partidos políticos também deveriam ter alguma responsabilidade com relação a isso, porque a própria lei ela traz um período de 120 dias para que os partidos adequassem seus estatutos para ter ferramentas de prevenção e responsabilização em caso de violência política de gênero, para aqueles que estão ali filiados em seus partidos. Então, essa conscientização também deveria vir dos partidos políticos, que inclusive têm verba do fundo partidário para inserir e fomentar a participação das mulheres dentro da política. 5% pelo menos do fundo partidário tem que ser direcionado a isso.
para além do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o que a gente sabe que vem aí no mesmo percentual das candidaturas registradas, mas que muitas vezes também não é aplicado nas candidaturas femininas como um todo. E falando sobre essa questão das denúncias e como colher as provas, né, a gente tem um slide também, a gente vai falar um pouquinho sobre o percentual de mulheres que 58% das prefeitas afirmaram ter sofrido assédio ou violência política pelo fato de ser mulher e a questão dos boletins de ocorrência, né, que muitas, no próximo slide mostra que muitas chegaram algumas registram, mas a maioria ainda não registra ocorrência porque acreditam que não vão ter nenhum tipo de resultado e elas vão continuar desamparadas, ou seja, há um descrédito das instituições de proteção, né? Então, a gente fala muito disso, de como a mulher candidata, ela pode recorrer de alguma forma às instituições que podem realmente ampará-la, enquanto a gente não tem instituições fortalecidas para esse tipo de proteção. É muito triste porque as mulheres acabam, para além da violência sofrida, elas acabam sofrendo uma violência institucional. Porque quando elas se dirigem, na via de regra, para a autoridade policial, elas são, inclusive, desestimuladas de fazer boletim de ocorrência. E a gente vê isso muito também nos casos de violência doméstica. Então, quando existe esse descrédito no que diz respeito às instituições, é porque o Estado falhou como um todo. Falhou porque não protegeu essa mulher que foi vítima de uma violência, que é uma violência gravíssima, a violência política de gênero, porque ela cala não só, quando a gente fala de mulheres eleitas ou candidatas, ela cala não só a vontade de tantas pessoas que votaram naquela mulher, mas ela ataca a própria democracia. Então, é uma violência gravíssima e ela não tem o respaldo do Estado quando ela vai procurar a responsabilização daquele agressor. Então, ela acaba sofrendo uma violência institucional. Por isso que esses canais de denúncia, especialmente do Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, é fundamental para que essas mulheres consigam denunciar sem sofrer violência e tentar ver ali a responsabilização do agressor. O Ministério Público tem anunciado essas medidas. Você acredita que nessas próximas eleições essas medidas elas sejam mais utilizadas, até pela divulgação que tem sido feita? Exatamente. Eu acho que a divulgação, a conscientização é fundamental e essa força-tarefa do Ministério Público também tentando aí colacionar esses casos, responsabilizar. Eu sei que a doutora Raquel Branquinho, ela inclusive age de ofício, quando saem algumas matérias em jornal, ela já oficia eventualmente casas legislativas que eventualmente também os vereadores acabam praticando violência contra as vereadoras. A gente precisa lembrar que 900 cidades, aproximadamente 900 cidades brasileiras, não tem nenhuma mulher na vereança. E 2.000 cidades brasileiras têm de 1 a 3 mulheres na vereança. Quer dizer, muitas vezes elas estão ali sozinhas, completamente abandonadas num ambiente que é ainda hostil para ela exercer ali o mandato. Então, eu sei que por vezes, quando se trata de casas legislativas, ela atua de ofício pedindo providências ou requerendo informações. Então, esse cotejo da conscientização, da divulgação da informação atrelada a essa força-tarefa, que é do Ministério Público, mas é também da OAB, é também da Defensoria e do Governo Federal como um todo, isso é muito importante para que a gente avance, né, tanto na prevenção quanto na responsabilização. Agora, falando nas várias formas de violência, uma que foi até descrita aqui no censo do Instituto Alziras é a questão da falta de apoio partidário. E aí a gente entra na parte da cota das mulheres e de como isso foi tratado na última eleição. Os TREs e o TSE reagiram de alguma forma. Você acredita que a reação foi proporcional ou ainda falta muita coisa aí para a gente chegar exatamente na punição desses partidos que não cumpriram a regra? Olha, a gente precisa avançar. Na realidade, a violência dentro dos partidos políticos é o embrião do que a gente vê depois do reflexo tanto nos mandatos, quanto nas eleições, quanto na sociedade como um todo. Que veja, as mulheres, infelizmente, ainda não estão a contento dentro das diretorias partidárias. A gente teve em 2018, se eu não me engano, uma consulta que tentava fazer com que a cota de candidatura que a gente tem para as eleições de no mínimo 30% fosse aplicada também nas disputas internas. Isso foi respondido afirmativamente, mas é uma mera recomendação. Os partidos não têm a obrigação de ter 30% de mulheres disputando as diretorias. Então, o que a gente vê via de regra é que o poder ainda está dentro dos partidos políticos na mão de homens. Claro que tem exceções, a gente tem presidentas mulheres, mas ainda são poucas.
As mulheres ainda são chamadas a compor o partido na véspera do prazo fatal de filiação. Muitas não sabem sequer se estão sendo chamadas por causa da cota ou porque de fato são reconhecidas como lideranças. Elas sofrem todo tipo, a gente costuma usar um termo que é a falta de democracia intrapartidária, porque é isso, elas não estão ali nas mesas de tomada de decisão. E aí, quando elas vão para as eleições, nessa cota do artigo 10 da Lei 9.504 de 97, é uma curiosidade, porque a letra fria da lei, ela não fala que a cota é para as mulheres, mas a gente sabe que são as mulheres que acabam preenchendo. Elas não têm recurso, elas não têm aparição. A lei, ela é mais antiga, mas ela é de 97, mas só a partir de 2009 é que foi obrigatório lançar 30%. E de 2009 a 2018, elas só tinham a garantia de ser candidatas. Só em 2018 que, no mesmo percentual das cotas, no mesmo percentual de candidaturas lançadas, você tinha que repassar recursos públicos, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e garantir a aparição na propaganda eleitoral gratuita. Quer dizer, os dois pilares, visibilidade e financiamento. A partir de 2018, elas começaram a ter essa política afirmativa que fez um aumento da participação feminina. Mas voltando na questão das cotas e na responsabilização, quando essa cota ela se torna obrigatória, em 2009, o que os partidos fazem? Ao invés de fato, investir naquela candidatura feminina, eles fazem a fraude à cota de gênero, ou seja, colocam mulheres que não querem ser candidatas ou que não vão ter nenhum tipo de investimento para disputar apenas para compor a cota. O tribunal tem um precedente de Valença no Piauí, que foi também datado de 2018, o que ele fala? Olha, se vocês fizerem a prática da fraude, nós vamos caçar a chapa inteira que foi eleita. E aí eu acho que a gente precisa avançar. Essa ferramenta é muito importante porque responsabiliza, de fato, quem pratica fraude à cota de gênero. Não dá para você se socorrer de uma fraude para ser eleito e ficar por isso mesmo. Mas a gente precisa avançar porque as mulheres também são caçadas. Então, quando você tem uma cassação numa chapa inteira, inclusive das mulheres que não fazem parte da fraude, porque elas são a própria cota, a gente precisa depurar um pouco mais esse entendimento. E aí eu acho que é um trabalho dos advogados e advogadas para fazer a construção dessa jurisprudência. Porque caça as mulheres, mas não pune o dirigente partidário, que é aquele que fala, ó, aqui nós vamos lançar tantas pessoas vão receber, essa daqui não vai receber, essa daqui é candidatura fictícia. Então, a gente precisa tirar as mulheres dessa esfera de responsabilização, quando elas também são caçadas, e incluir os dirigentes que, de fato, são aqueles que tomam a decisão. Que definem. Aí mostra também mais uma violência, que é, no caso, a retaliação, uma forma de retaliação a essas mulheres. E aí vem a pergunta que é, como a gente faz para poder apoiar essas mulheres a não desistirem, né, da candidatura? Porque o que acontece é que elas se sentem totalmente desamparadas e desanimam, né? Já é muito difícil por si só a política, é um ambiente hostil por si só. E ainda por cima, num ambiente como esse, em que você não tem apoio, né? Então, o que você diria hoje para as mulheres que estão nessa luta, que estão aí pensando em candidaturas nessas eleições, mudar coisas importantes e que precisam fazer parte da democracia, até porque somos 51% da população. Então, a gente teria que ter, proporcionalmente, mais da metade da composição do Congresso brasileiro, por exemplo, ou das câmaras municipais. O que você diria para essas mulheres? Olha, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu costumo sempre dizer que é difícil para as mulheres entrarem na política por conta de todos esses obstáculos e é mais difícil ainda elas permanecerem na política, porque, de fato, é um ambiente extremamente hostil e agressivo para essas mulheres. Tem relatos de mulheres que não conseguem sequer chegar na tribuna para fazer seu pronunciamento porque existe uma muralha de homens que não deixa ela passar. E acho que o ponto fundamental é exatamente esse. A gente é a maior parte da população brasileira e a maior parte do eleitorado, ou seja, da população apta a votar. É preciso que nós elejamos e apoiemos mulheres que estão comprometidas com a pauta de defesa das mulheres. Se a gente paga a conta, se a gente já é responsável também por quase metade dos lares brasileiros, financeiramente, eu digo, quase metade das filiações partidárias, e aí eu sempre brinco assim, essa frase que mulher não gosta de política é uma grande falácia, senão a gente não estaria aí em quase 50% das filiações. Se a gente paga a conta, por que a gente não está sentada nas mesas de tomada de decisão? Sendo que tudo, absolutamente tudo é político. Então, que elas não desistam, que a gente possa formar uma grande rede de apoio, porque se tem uma coisa que une a direita e a esquerda é a misoginia. Então, que a gente possa formar uma grande rede de apoio para que essas mulheres sentem lá
nos representem, façam políticas públicas para as mulheres, sim, mas também debatam outros temas de envergadura nacional. As mulheres também não precisam só ficar adstritas ao debate do que do olhar diferenciado do gênero. As mulheres podem falar absolutamente sobre tudo. Então, que elas ocupem esses espaços, que elas nos representem. Tem uma frase da Michelle Bachelet que eu gosto muito, que ela fala: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas entram, muda a política. Então, a gente precisa disso, de muito mais mulheres dentro desse espaço, sentando ali e tomando as decisões, que é o que vai pautar a nossa vida enquanto sociedade. E a gente espera que nessas eleições os resultados sejam melhores, né, cada vez mais, e que os partidos efetivamente não só fiquem no discurso, né, mas que efetivamente hajam em apoio a essas mulheres que são fundamentais aí para a nossa política ter realmente um desenvolvimento. Desculpa. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, na realidade, você garantir a inserção da mulher na política é você aplicar o direito à igualdade que a gente tem na Constituição Federal como direito fundamental no recorte eleitoral. Então, os partidos eles têm a obrigação de garantir e fomentar essa inserção das mulheres. Bom, a gente tem um tempo curto, mas a conversa é bem extensa e muito produtiva. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. E você que está em casa, quer assistir este e outros programas da TV Senado na nossa página na internet, o endereço é senado.leg.br/TV. Também pode se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania Mulher.